Olá, olá, meus queridos amigos, tudo bem? Começando mais um Torcida Cast para você, o nosso encontro na Play Hits TV, com convidados especiais, e hoje o programa tá para lá de especial. Primeiro comigo, Edson Júnior, prazer revê-lo, Edson, tudo bom? A gente tem um convidado especial hoje, né, Edson, tudo bem? Tudo bem, Júnior, abraço para você aí, para todo mundo que vai estar ligado aí na Play Hits TV, convidado especial hoje para falar sobre futebol, né? Cara que tem uma longa história aí no futebol. Longa história no futebol pernambucano, no futebol goiano, na Polônia, na França, rodou a Europa e hoje é treinador de futebol e tem muita lenha para queimar ainda. Conosco, Edson Miolo, grande prazer recebê-lo aqui, Edson, tudo bem? Tudo bem, Júnior, tudo bem, Edson. Satisfação estar participando desse programa, muito obrigado pelo convite. Rapaz, é curioso porque o Edson Miolo, como ele é conhecido, já a gente vai explicar por que o Edson Miolo, ele vai explicar, mas o Edson Miolo, ele fez parte de uma época que eu não trabalhava com rádio e TV e que eu ia para o estádio assistir. Então eu vi muito o Edson jogando com a camisa do esporte, assistia seus jogos, vi também depois quando ele estava já no Náutico e no Santa, mas aí eu já estava trabalhando na área. E assim, eu sempre admirei essa canhotinha, Edson. De onde veio essa canhotinha? Onde nasceu essa esquerdinha sua, Edson Miolo? Essa canhotinha nasceu numa cidade chamada Jaqueira, né? Fica a 130 quilômetros de Recife, região Mata Sul de Pernambuco, né? Então eu acho que eu nasci com dom, Júnior. Nasci com dom, né? Graças a Deus, Deus me deu esse dom e tive a oportunidade de iniciar no esporte na categoria de base, né? E aí você, voltando lá para tua infância, né? Jaqueira perto de Palmares, né? Isso, Mata Sul de Pernambuco. De Pernambuco. Naquela região ali, todo mundo corta cana. Você cortou já, Edson? Cortei cana, né? Minha família passamos bastante dificuldade, cortei cana, trabalhei como servente pedreiro, né? Trabalhei também no engenho também, o fazedor de tudo, né? Ali, sempre a gente tinha que trabalhar para poder trazer algo para comer dentro de casa, né? A dificuldade é grande. Eu fui criado dentro de uma usina, Júnior. Usina Frei Caneca, né? Que é dentro de Jaqueira. Então a dificuldade era muito grande. 8 irmãos, né? 8 irmãos? 8 irmãos, sou caçula, né? Perdi minha mãe muito cedo. Perdi minha mãe com 10 anos. Meu pai foi criar outra família e quem terminou de me criar foi meus irmãos. Meus irmãos, todos eles jogaram bola. Todos eles. O mais ruim de casa fui eu. Era mesmo? Era, o mais ruim de casa era eu. Eu cheguei, Júnior, a ser roupeiro do time de Jaqueira, porque o time de Jaqueira sempre foi bom, para ver meus irmãos jogar, cara. Mas você tá dizendo assim que você era o pior de todos porque você é um cara elegante, gosta de valorizar os irmãos, ou você realmente se achava o pior, um dos piores deles? Era um dos piores, né? Porque meus irmãos realmente eram craques, né? Jogavam muito, né? Eu tinha um prazer e satisfação de estar vendo meus irmãos e aprender a jogar com eles, né? Eu virei roupeiro do time, né? Sim. Virei roupeiro para poder acompanhar, estar perto dos meus irmãos. E depois Deus botou a mão na minha cabeça e falou, não, filho, é você que vai ser jogador de futebol. Mas era sonho da família? Seus irmãos queriam ser jogadores de futebol? Ou não? Vocês jogavam pelada lá na cidade porque jogavam bem e iam tal? Ou tinha alguém que dizia, não, precisa sair daqui, precisa ir para algum lugar jogar futebol profissional? Meu irmão tem um apelido lindo, né? Lindo. E realmente é lindo mesmo. Mas ele é lindo mesmo? É lindo. É bonito. É bonito. Tá bom. O CRB, vou acreditar em você. O CRB na altura veio buscar meu irmão. E minha mãe não deixou, né? Deixou. Minha mãe não deixou ele sair, né? Meu lindo, não vai voltar, né? E não foi. Ele tinha que idade e você tinha que idade, né? Na época eu era muito novo, muito jovem, né? Eu acho que meu irmão tinha para ir 24, 25 anos, o CRB veio buscar ele e ele não foi. Então existiu sempre uma coisa na família que alguém tinha que ser. E eu nunca assim, tinha essa expectativa porque a gente morava numa cidade muito pequena, longe da capital, né? Até para um olheiro chegar, alguém ver, alguém observar, e daí eu fui me destacando jogando salão, né? Joguei 5 anos salão na região, na Mata Sul, né? Me destacava bastante. Depois eu fui para campo, né? Onde tinha uma escolinha do professor Paulo Lima, que já tinha escolinha, segundo quadro, primeiro quadro. Lá mesmo, na região. E daí eu com 15 anos, Júnior, eu fui o primeiro jovem a jogar o primeiro quadro de Jaqueira com meus irmãos. E aí onde eu comecei a chamar a atenção, né? Mas eu tive que sair de lá, vim para Recife, trabalhar em Tabajara no supermercado, que um amigo meu colocou um supermercado aqui em Tabajara, né? Em Olinda, de Jaqueira para Tabajara, me trouxe, né? Eu vim trabalhar e fui descoberto ali no Santa Marta. Mas você veio para o supermercado, trabalhar no supermercado,
já pensando em ser jogador de futebol, tipo assim, não vou lá porque eu arrumo esse emprego aqui, vou ver se eu consigo, ou você veio para a capital trabalhar? Júnior, eu vim para a capital trabalhar, mas com o pensamento de ter uma oportunidade ou de fazer um teste em algum clube, em algum lugar, para poder realmente ser visto, né? Para você sair do interior e vir para a capital, era uma grande oportunidade para mim, né? E essa oportunidade surgiu, né? Principalmente ali no Santa Amaro, teve uma peneira, ali teve uma peneira, quando chegou lá era contra o Júnior do Esporte, né? E eu só tinha que jogar um tempo. E daí me destaquei, voltei para o supermercado. E depois, com uma semana, eu recebi uma ligação, né, para ir para o esporte, para fazer teste lá junto com o esporte, e acabei ficando, e minha história começou aí dentro do futebol. Tá vendo essa carreira do homem? A carreira é importante, né? E também é bom destacar porque muita gente pensa que você, por futebol, né, você precisa chegar, ter uma vida boa e tal, e geralmente a maioria do pessoal vem de baixo mesmo, né? É difícil, né? né? Dificuldade para poder conseguir realizar o sonho de jogar futebol. É verdade, e eu estava vendo um pouco da tua história, Edson Miolo, e o que eu percebi foi exatamente isso que você falou, assim, que você queria jogar futebol, mas o teu foco, tipo assim, não é aquele cara que nasceu dizendo eu vou ser jogador de futebol. Você percebeu no futebol que seria uma oportunidade para você. Foi isso? Exatamente, né? Eu percebi essa oportunidade, porque eu tinha que sair de Jaqueira para poder ter essa oportunidade, porque lá eu não ia ter muitos meninos da minha idade, muitos colegas meus de infância, que era melhor do que eu sou bem honesto para você, que era craque mesmo, né? O Menudo, o Fabinho, o Piesso, esses jogadores realmente se destacavam na minha frente. Então eu tive essa coragem de sair do meu interior, de vir para a capital, claro, vim trabalhar e também buscar essa oportunidade de jogar futebol. E daí surgiu e aproveitei ela, graças a Deus. E como foi essa chegada no esporte? Fala um pouquinho mais. Você estava fazendo um jogo e aí o Branquinho foi que te descobriu lá? Quem me descobriu foi Nereu. Nereu deu uma olhada junto com o Bento, né? As informações chegaram, falou, ele está trabalhando lá no tal supermercado, então manda buscar ele. Eu cheguei numa segunda-feira, né? Lembro que o professor era o professor Fernando. Na altura eu tinha que fazer um teste ainda, passei 2 semanas. E daí na altura tinha o campeonato aspirante. Os aspirantes e tal, e falou, tá faltando o lateral esquerdo, que o lateral esquerdo do aspirante machucou, para completar o coletivo que era aqui na Cal Norte, aqui em Prazeres, na Cal Norte aqui. E daí eu vim completar esse coletivo. E você tinha que idade? Eu tava com 16 anos, 16 para 17 anos, e arrebentei o coletivo. E daí Nereu já me chamou, já falou, olha, já assina contrato com esse homem aí que... O Nereu, aqueles olhinhos do Nereu saudoso, Nereu Pinheiro, era impressionante, né? Como ele conseguia enxergar, impressionante. Com certeza, ele com o esporte, né? O esporte revelou muito atleta com ele, muito, principalmente na minha época, eram atletas que realmente tiveram mais oportunidade, que subiram, né? Muitos que subiram, né? Principalmente com ele, era um olheiro, tirar o chapéu aqui, para mim, um dos melhores do Brasil. E aí você chegou no esporte, aí marcaram um coletivo para você e você não dormiu, é verdade? É verdade, isso eu tinha rodado já tinha sido emprestado por River, estava no Unibol. Primeiro você chegou no Júnior. Isso. Aí do Júnior você foi emprestado por River, depois com a lesão que você teve. Fala um pouquinho dessa lesão, depois a gente fala dessa outra passagem. Eu tive uma lesão muito grave, né? Levei um tostão, já perto de final de ano, pra gente viajar na Taça São Paulo de Junho. Eu levei um tostão, Júnior, e daí fui operado nas pressas. Um tostão, foi? Um tostão. Isso é um belo tostão. É um belo tostão. E minha perna estourou vasos, né, dentro, né? E o doutor Dourado, Hospital Infantil, doutor Dourado, acho que era um dos chefes do Hospital Infantil, e me levou às pressas, porque minha perna estava inchando muito e tinha que ver o que era. Quando chegou lá, teve que abrir dos 2 lados, né? A minha perna. E daí eu passei 1 ano me recuperando, né? Para voltar. E daí voltei, me emprestaram pro River. Você pensou em abandonar o futebol nessa época? Pensei, Júnior, pra ser bem honesto, pensei. Na altura eu tinha conhecido a minha esposa, ela me dava muito apoio, ela morava ali em Afogados, né? Me dava muito apoio. E ela falou assim, olha, não desista, a única coisa que você sabe fazer é jogar futebol. Ela apostou em você? Ela apostou em mim, ela falou isso pra mim, falou, não faz isso, não desiste. Chegou o momento de baixar mesmo e falar assim, não, eu vou pra São Paulo, tenho amigos lá, vou trabalhar em São Paulo. E ela falou, não faz isso, tenha paciência, tenha tranquilidade.
E daí me recuperei, fui emprestado pro River, me destaquei no River, né? Principalmente na Copa do Brasil, onde chamei a atenção ali de Silvio Luiz contra o Palmeiras, né? Silvio Luiz. Olho do lance, aquele Palmeiras com Cafu, Roberto Carlos, Você Luizão, fez gol lá, Djalminha. Fiz um golaço, né? Foi? Com a narração do Silvio Luiz. A narração do Silvio Luiz. Deu um cruzamento O também. craque da camisa 6. Olha ele aí! Entendeu? Então, o Cafu, né? Joguei contra o Cafu. Foi. E o Cafu falou, Na nossa, base, eu falei, Cafu, esse jogo da Copa do Brasil, eu falei, Cafu, meu irmão é fã seu, tem como você me arrumar a camisa que eu não posso trocar, né? Aí ele falou, tem. Aí o Cafu saiu no segundo tempo, eu falei, poxa, perdi a camisa. Aí na altura, no coisa, aí desci o túnel, né? Quando desci, tá lá Cafu com a camisa na mochila, me deu um abraço, estamos aqui, leva pro seu irmão. Já mostra o caráter do cara dessa idade. E falou assim, parabéns, você é um grande lateral, não desista do teu sonho, mesmo você estando no time pequeno, né? Não desista dos teus sonhos, porque você vai ser um grande lateral esquerdo. Esqueço nunca. Eu tenho essa camisa guardada até hoje. Eu não, meu irmão, guardada até hoje, essa camisa do Cafu do Palmeiras. Você vê que são encontros que mudam a vida. Você imagina quantas vezes você lembrou dessa frase e quantas vezes essa frase não lhe motivou, né? Com certeza. E daí, Júnior, voltei. Aí fui emprestado ao Unibol. Do Unibol fiz 5 jogos. Né? Fiz 5 jogos, fiz 6 jogos e fiz 5 gols. E daí o Branquinho, junto com o Ricardo Brito, foi me buscar no Unibol. O Branquinho que foi diretor do esporte. Presidente do esporte, era diretor da base junto com o Ricardo Brito. Sim. E me levou voltou pro esporte. Falou assim, olha, você não vai ir pro Júnior, mas vai ficar no profissional e vai completar um coletivo na segunda-feira lá contra o profissional. Eu não dormi, Júnior, eu não dormi. Não dormi, pedindo a Deus, não dormi mesmo. Ele falou, olha, chega lá de 7h30 para 8h, 6h30 eu já estava no esporte. Sentado esperando. Aí você já tinha já feito algum treino, não, né? Não. E daí aí o Erlo foi chegando. Grande Erlo, nosso zagueiro. Vem pra aqui tomar café, pô. Não pode. Aí não vem os meninos, né? Leonardo, não vem. Aí tomei café no profissional. Diz aí quem tava lá te esperando. Era Erlo tinha chegado cedo. Aí Juninho Petrolina chegou. Leonardo já me arrastou. Não, bora você que vai tomar o café. O Márcio Goiano, o Wallace, né? O Luiz Miller. Né? Eu fui bem recebido nesse dia. Rapaz, arrebentei o coletivo. Não tinha, minha chuteira estourou. Quem me deu a chuteira foi Valdomiro, uma chuteira que ele tinha. Ele falou, não, que era o mesmo novo Valdomiro que jogou no esporte. E daí arrebentei, aí o treinador falou assim, não, eu não vou, Eduardo Amorim. Eduardo Amorim, 97, né? Tinha vindo do Corinthians pra cá. Sim. Falou, enquanto eu estiver aqui, você vai ficar aqui no profissional. Aí fiquei no profissional, teve uma primeira Copa Verão, né? Eu joguei essa Copa Verão com ele e fui para minha última Taça São Paulo, em Guaratinguetá, né? Era Guaratinguetá, Goiás, Vitória e Sport. Ficamos num quartel, essas 4 equipes, e a base da seleção brasileira era a base do Vitória. Matusalém, Fábio, muitos e muitos jogadores, eram 8 jogadores da seleção sub-20 no Vitória. Primeiro jogo da gente contra o Goiás empatamos 2-2, né? E daí contra o Guaratinguetá ganhamos e fomos decidir contra o... Tá falando de 90 aí? 97 para 98, último ano. Aí fomos jogar contra o Vitória. O nosso zagueiro Júnior deu um murro no árbitro que abriu o árbitro e foi expulso. Sei. Né? E os caras, 2-0 pros caras. Aí Neto Bala falou assim, uma falta no meio de campo. A Neto Bala falou, daqui, canhão. Neto Bala já me chamou. Eu falei, Neto, olha... Tentar, né? Eu vou tentar, cara. Vamos ver se o Fábio tá ligado. O Fábio abriu. A cara dele, né? Eu dei uma pancada de longe. Que ele pensou que a bola tinha ido pra fora. Todo mundo levantou, bater palma, cara. Ele nem viu. Nem viu. O Neto olhou pra mim, nem acreditava. Eu falei, Neto, é isso, cara. Entendeu? Aí voltei, me apresentei, fui pré-convocado pra seleção sub-20. E daí voltei, me apresentei no profissional e daí começou a nossa história no profissional em 98. 98 você chegou ao profissional do esporte e aí você foi titular absoluto, né? Botou muita gente no banco e tal, foi isso? Não, foi não. A concorrência é grande. Não, concorrência é muito grande. Eu era a 3ª, 4ª opção, né? Porque o esporte tinha contratado os laterais esquerdos, trouxe o Juninho Rodrigues, que veio do América Mineiro, ou do Atlético Mineiro, aí o Silvinho, que veio do Rio de Janeiro, né? Ainda trouxe o Jefferson do Botafogo. Jefferson, que era o lateral esquerdo, foi Bahia, absoluto, era ele, e eu era a 4ª opção. Certo. E nunca desisti, sempre ali trabalhando, né? O Mauro também
O Mauro Fernandes também sempre acreditou e tal. O grupo me acolheu muito bem, falava, olha, não deixa, eu sempre trabalhava, porque uma oportunidade ela tem que surgir no momento. Foi machucando um, machucando o outro, foi surgindo uma oportunidade, o Mauro foi me botando, sempre me botava, vou te botar para ganhar o bicho. Naquela época, quem entrava ganhava 100% do bicho, e daí eu falei, essa oportunidade, qualquer oportunidade de 10, 15, 20 minutos, eu tenho que mostrar que eu tenho essa capacidade. E sempre o Mauro falava e as pessoas falavam, olha, tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém olhando. E daí, campeonato pernambucano, tricampeão pernambucano invicto, né? Que a gente foi invicto. Joguei bastante jogos, tive bastante oportunidade. E depois no campeonato brasileiro eu entrava sempre, né, nos jogos, aí fui machucando. E nisso foi machucando, apareceu a oportunidade e terminei jogando no campeonato brasileiro. Foi aí que eu fui embora para o Olympique de Marselha. O importante é a perseverança, né? Resiliência. Acho que tem jogadores hoje em dia aí que por muito menos já deixa o clube e já vai para outro lugar, né? Ele teve sempre a paciência de esperar a oportunidade. E aí você falou já da ida para o Olympique de Marselha, né? Eu queria saber como é que foi a adaptação lá, quem foi o cara que chegou mais junto, se tem algum brasileiro já no elenco. Edson, olha, é engraçado porque a gente, em 98... Você vai falar português ou vai falar francês? Só para saber. Você quem sabe, você quer falar francês, eu falo que falei francês, tipo. Só uma frase em francês para a gente ficar feliz. Vai. Então a gente disputamos a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo com quem? 98, França. 90, França. Você assistiu a Copa do Mundo, Eita. Você tá vendo ali, daí você ir pro Olympique de Marselha e ter 8 campeões do mundo. Era o time mais forte dele. Era o time mais forte na época. O Laurent Blanc, o Pires, Dugarry, Porato, Brandot, Pitelo Sen. Ninguém tirou onda com você não, né? Rapaz, tirou muita onda quando eu cheguei, né? E daí essa adaptação, eu fui muito acolhido por Roberto Pires. Os pais português, mães francesa. Jogou no Arsenal depois. Jogou no Arsenal. Grande jogador. Né? Grande jogador, o Pires, né? O cara que me abraçou e que traduzia no começo, né? Ele falava português? Falava português, me ajudou muito, né? Mas daí eu tive que pegar o mais rápido possível pela comunicação. A gente brasileiro gosta de se comunicar. Mas a adaptação foi maravilhosa, eu não tive problema nenhum. Deixa eu pegar esse gancho, que eu tenho uma tese, sabe, Edson Miolo, que eu penso assim, mas eu queria ouvir as pessoas que vivenciaram isso. Eu acho que um jogador de futebol, quando ele vai jogar num outro país, na minha visão, ele tem obrigação de conhecer a cultura do país onde ele está e, fundamentalmente, falar a língua do país. A gente vê diversos jogadores do mundo afora que vão e que não conseguem ou que nem tentam. Preferem ter um tradutor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é importante. Quando eu fui para a França, eu casei, né? Casei. Minha esposa muito inteligente. É a mesma esposa? Mesma esposa. 28 anos 28 de casado. Casei com a minha esposa. A primeira, qual é o nome dela? Tiane. Tiane. A primeira coisa que ela falou, vamos aprender a língua. Ela foi para a Aliança Francesa estudar. Às vezes eu levava ela e trazia ela na Aliança Francesa e eu tinha uma pessoa me ensinando a falar francês, um professor. Eu queria falar o francês. Então isso é importante, é a oportunidade de falar outras línguas e conhecer a cultura. Então quando eu tinha minhas folgas, eu ia passear para conhecer a cidade, né? Conhecer museu, conhecer a história da cidade, isso é importante, né? Então lá atrás a gente já tinha essa visão. A gente já teve essa visão, a minha esposa já teve essa visão de conhecer a cultura, de saber da cultura, né? Isso é importantíssimo, eu vivi isso, mesmo pouco tempo na França, mas eu falo francês um pouco, e quando eu chego na França eu falo francês, as coisas vão lembrando, eu vou falando e as coisas vão acontecendo. Mesma coisa quando eu cheguei na Polônia, eu joguei 5 anos na Polônia, uma língua muito difícil, e daí eu tinha... Foi no Corona, né? No Legia Varsóvia. Primeiro, o Corinthians polonês. Ah. A torcida lá é diferente. Você que deve conhecer um pouco, a torcida lá é espetacular. A torcida é o Corinthians polonês. A torcida. Então, quando eu cheguei, tinha tradutora, porque é muito difícil a língua. E daí eu se comunicava com o auxiliar técnico em francês, né? E o dono do clube, que lá era dono, falou: Edson, você tem que aprender a língua, porque você vai ser um dos líderes, um dos capitões. Te trouxe por isso, o grupo gosta de você, você precisa aprender essa língua. Aí eu tinha uma professora dentro da minha casa ensinando a minha esposa e a mim, e tinha um professor dentro do clube para poder falar a língua, para poder se expressar, dar uma entrevista, né, se comunicar dentro do grupo. E eu aproveitei para falar bem mesmo, ô Júnior, depois de 3 anos. 3 anos. 3 anos, escrever, mandar mensagem. 3 anos, fiquei 5.
E daí o dono do clube falou assim, olha, você tem que aprender a falar polonês. E aprendi a falar polonês, né? Me comunico com as pessoas até hoje, falo com as pessoas até hoje, né? Isso é importantíssimo. Eu fiquei 5 anos num país maravilhoso. Um país que quando eu saí de lá eu chorei, que não era para ter saído. Não era para ter saído, né? Foi uma escolha minha, uma escolha... Quando você voltou pro Náutico? Quando eu voltei pro Náutico, uma escolha minha, que não era para ter saído, né? Muito tempo fora, 11 anos fora, queria voltar para casa, né? E daí não era para ter voltado, era para ter ficado mais um tempo. Falando só dessas línguas, você fala português, polonês, francês, o que mais? Um pouquinho espanhol, um pouquinho inglês. Espanhol e Inglês. Eu acho, assim, além da iniciativa que você teve de querer falar essas línguas, eu acho, assim, obrigação por demonstrar interesse na língua de um país que não é o seu. Só essa demonstração, para mim, já é um negócio espetacular. O próprio Endrick, que agora está indo para o Real Madrid, ele já aprendeu espanhol antes de ir. Eu acho, você mostra respeito. Né, pelo país que você está. Aí de repente você vê alguns jogadores que estão em determinados países que vai dar uma entrevista no final do jogo, não fala a língua. E aí vai passando porque tudo bem, chegou sem falar, tá valendo, acabou de chegar. Mas aí o cara tá na primeira, na segunda, na terceira temporada e não tá falando, peraí, pô. Você tem que aproveitar. Eu coloquei na minha cabeça o quê? Eu tenho que aproveitar outras línguas, né? E foi um clube assim que me acolheu muito bem. Fazia 8 anos que não ganhava títulos. Quando eu cheguei lá, 8 anos, tinha essa cobrança. Você falando do Olympique ou do Legia? Do Legia. Do Legia Varsóvia. Eu cheguei com o Roger Guerreiro. Que jogou no Corinthians, lateral esquerdo, e jogou no Flamengo. Que tem até um episódio ele com o Geninho. Pega. Foi expulso e perdeu uma classificação da Libertadores. Aí encontrei o Roger lá. Eu estava no Sporting de Lisboa. E do Sporting eu tinha ido para lá e ele tinha saído daqui do Flamengo. Encontramos lá. O Roger se naturalizou, jogou Eurocopa, enfim. Então, assim, quando tem uma menina que trabalhou com a gente, que era a nossa assessora de imprensa, né, que é a Ágata, quando eu quero falar em português, ela, não, em polonês. Para quê? Para forçar, para não esquecer a língua. Muitas vezes aí o Roger, a gente se comunica, por exemplo, eu estou na mesa aqui, eu quero falar polonês para ninguém entender, eu falo polonês com o Roger na mesma. Para ninguém. Exatamente. Garoto esperto também. Você tá entendendo? Garoto esperto. Então, se eu falar polonês com você aqui, viu, Paulinho? Eu não vou entender, não, viu? Entendeu? Então, assim, já pra gente também não perder, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Água, voda, né? Tem que aprender. Assim, eu quero que você diga aí. Obrigado, futebol, nas 4 línguas, né? Vamos lá. Polonês. Obrigado, futebol. Najlepszy piłka. Najlepszy piłka bardzo dziękujemy. Boa. Em francês agora, em francês. Em francês. Obrigado, futebol. Merci beaucoup, futebol. Olha aí. Falta o que mais? Francês, polonês. Falta aqui português, tudo bem? Thank you, futebol. Thank you, futebol. Pronto, tá bom. Espanhol. Graças, muitas graças, futebol. Tá bom. Boa, rapaz, é maravilhoso, cara. Só pegar um gancho ainda do Legia Varsóvia, acho que tinha muitos brasileiros, né? Além do Roger Guerreiro, tinha mais gente lá na elenco, né? Tinha, a gente iniciamos, chegou o Roger primeiro, depois veio o Juninho, aí o Hugo Alcântara, que tinha jogado lá em Portugal, né? Eram nós, eu, Juninho, o Roger e o Hugo Alcântara, 4 brasileiros. E a gente falou da torcida aqui do Legia, teve algum gol marcante assim que a torcida... Eu fiz vários gols, cara, marcante assim, porque gols importantes, principalmente numa reta final do campeonato polonês. 8 anos sem ganhar títulos, quando nós chegamos era o 6º colocado, e eu acho que 5 últimos jogos eu fiz gol de falta. Rapaz, esse aqui, dá uma olhadinha nesse aqui. Esse aqui pegou errado, foi? No seu pé? Rapaz, isso aí foi foi 40 metros esse gol, cara, contra o Nacional da Madeira. Nacional da Madeira. Dá pra pegar? Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. 40 metros, fazia 8 anos que o União de Leiria não ganhava aí na Madeira, contra o Nacional. E daí, cara, eu fiz 2 gols aí, hein, Júnior? Ganhamos de 4-2, 40 metros aí. Esse goleiro aí, Júnior, ele foi pro Chelsea depois, o Hilário.
Mas essa era a sua especialidade. Esse tipo de batida na Exatamente. bola e essa distância era a sua especialidade. Exatamente. Que eu acho que você meio que se aproveitava, entre aspas, da distância, porque o cara meio que te subestimava. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, fiz vários gols, principalmente lá na Polônia, no Legia, né? A gente fomos campeões, faltando 2 últimas rodadas, né? Antecipação e fazendo gol decisivo. Então, toda vez que eu pegava na bola, Edson, o estádio levantava. O estádio todo levantava e ficava... E eu amava isso porque eu falava, eu tenho que fazer porque eu não posso decepcionar essa torcida. E quando a bola entrava na gaveta, meu amigo... Você virou ídolo lá? Eu virei ídolo lá. Eu, Mano Roger. Campeão de tudo. Ele até postou ontem aqui, vou te mostrar as medalhas que a gente... Só pra você ter ideia, ele postou, não sei se já tirou. E eu falei, pô, você foi um cara que ganhou tudo na Polônia, né? Com sucesso, história e tal. Aí ele mandou lá embaixo, você tem história, faz parte dessa história. Eu falei, não. Ele falou, não, é assim, conquistamos juntos. Então, não tô conseguindo aqui não. Depois a gente você me mostra. E daí ele botou as medalhas, postou os troféus e conquistamos juntos. Você chegou a jogar final de Liga Europa, foi? Não, cheguei da Liga da UEFA, né? A Liga da UEFA. Liga da UEFA. Não, que era antiga Exatamente, Liga Europa, que era a antiga Liga Europa. Liga Europa, exatamente. Sim. Aí você jogou por Olympique de Marselha. Pelo Olympique. Você jogou uma final contra quem? Contra o Parma. 2 gols de Crespo. E Tafarel tava lá na época? Não, era Buffon, né? Buffon. Ah, Buffon. Bate aí tua faltinha pra ver se ele pega. Buffon, Thuram, Cannavaro, Sensini. Que massa. Olha o time dos caras. Aí era um time muito bom. Aí tinha Asprilha, colombiano. Que jogou o colombiano, o Crespo. Que massa. Né? Nessa época a Liga Italiana era muito forte. Muito forte. Os craques iam tudo jogar lá. Quem não tinha espaço nos clubes grandes assim da Itália, jogava Exatamente. nos intermediários. Exatamente. Passamos por 2 clubes, 2 decisões com clubes italianos. O Bologna, semifinal, que passamos para a final contra o Parma. O Parma, timaço. A final foi em Moscou. Né? Na altura estava em Kosovo. Estava tendo guerra em Kosovo. Né, o avião da gente passou, teve que descer em Kosovo para a gente ser revistado e voltar para lá e ir para a Rússia. Sim. Ficamos uma semana com cozinheiro, com tudo. Foi maravilhoso demais. E a outra final foi pelo Sporting? Contra o Sporting em Lisboa. Foi pelo Sporting ou contra o Sporting? Sporting em Lisboa. Sporting e CSK. 2 gols de Wagner Love. Em casa, perdemos o título em casa. Pô. Perdeu pro CSK? Pro CSK em casa, dentro de Ovalade. Dentro de casa? Dentro de casa, a torcida, dentro de casa. 2 gols do Wagner Love. Wagner Love novinho, né? Novinho, tá no CSK voando. Virou ídolo na Rússia depois disso. Exatamente. Chegou a jogar Champions League ou pré-Champions League? Joguei pré-Champions League, pré-Champions League também. Tanto pelo Sporting e tanto pelo Legia. É uma diferença absurda, né, Edson? Assim, o nível de futebol que é jogado, o que era já jogado naquela época e o que é jogado hoje. Queria que você fizesse uma comparação entre a diferença do que se joga na Europa e do que se joga no Brasil. A diferença é muito grande, cara. Todo sentido. A diferença de intensidade, de entendimento de jogo, né, de cenário, né, de atmosfera, é totalmente diferente. Eu estava contando uma história ontem para um amigo falando o Celtic Glasgow, né, acho que Liga dos Campeões, acho que meteu 4 ontem. 5-1, né? E eu falei, nossa, quando a gente foi jogar a Liga dos Campeões contra eles lá, atmosfera e diferente, e eu falei com o Fábio Rochenbach, eu falei, Rochenbach, a gente jogou no Grêmio, né? Isso, eu falei, olha, a gente vai levar uns 3-4 aqui, cara. Ele, que é isso, Canhão? Ganhamos de 1-0, gol do Lietz. Gol do Lietz, grande jogo que fizemos lá contra o Celtic Glasgow, não é fácil. E eu cruzei a bola, um escanteio, a bola sobrou, eu cruzei, ele antecipou, 1-0. Com assistência de Miolo? Com a minha assistência, ganhamos de 1-0, né? E depois pegamos a Sampdoria também, fora lá na Itália também, a Sampdoria, esquece. Sampdoria lá, torcida. Então, quer dizer, é totalmente diferente do Brasil. Hoje o nosso futebol melhorou muito, Júnior, evoluiu muito com intensidade. Você vê o volume do Botafogo jogar, a intensidade do Botafogo, não dispara muito do que a gente se vê dentro da Europa. Eu vejo 2 análises, sabe, Edson? Assim, a primeira em termos de futebol.
Por exemplo, hoje para mim o Brasil ele não tem mais o melhor futebol do mundo há muito tempo. E nem o melhor campeonato do mundo, longe dos outros. Agora, isso não impede o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo é um torneio. Torneio você pode montar um bom time, um bom grupo, jogar 7 partidas e ser campeão do mundo. Sim. Agora, para o Brasil voltar a ter o melhor futebol do mundo, vai demorar muito. Você fala em termos individuais? Futebol assim, futebol bem jogado. Bem jogado, hoje, né? Você vê um jogo da Champions, né? Espetáculo. Você vê um jogo da Champions, vê um jogo da Liga Europa, vê um jogo do Campeonato Brasileiro, a diferença é absurda. É absurda. Agora, eu estou dizendo, isso não impede o Brasil ser campeão. Pode chegar. Porque muita gente fala, mas o Brasil 2022 perdeu para a Croácia. O Brasil estava a 3 jogos de ser campeão do mundo. Sim. Se o Brasil não toma aquele gol no final, nos acréscimos, o Brasil vai pegar na semifinal uma França, provavelmente, e decidir com a Argentina. Ou o contrário, isso poderia o Brasil. É o contrário caminho. A Argentina semifinal e decidir com a França. Né? Assim, nada é impossível de acontecer. Né? E quando se fala, não, a Argentina foi campeão do mundo, ninguém lembra que a Argentina foi campeão do mundo nos pênaltis. Sim. Né? Então, assim, foi equilibrado ali. Se o Brasil não toma aquele gol, ele vai para a semifinal com a Argentina, né, naquele momento. Então, assim, eu acho que Copa do Mundo o Brasil pode ganhar. Agora, ter o melhor futebol do mundo, eu não acredito, acho que vai demorar pelo menos uns 10 anos. No mínimo, se mudar muita coisa. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho assim, a seleção brasileira está passando por uma reformulação, né? Jogadores jovens, jogadores que realmente tá tentando ainda, eu vou colocar dessa forma, tentando ainda se firmar dentro do futebol. Né? Eu vejo muitos talentos individual, mas não vejo aquela leveza que, como você está falando, futebol mais jogado, um futebol mais realmente vistoso, um futebol que você fala, que espetáculo, né? O torcedor, a nossa cultura e o torcedor brasileiro está acostumado à seleção brasileira dar espetáculo. É dar espetáculo. E estamos passando por um momento difícil, né? Tudo leva paciência, leva tranquilidade para poder você chegar àquilo que nós queremos. Eu também quero ver o espetáculo. A gente vê o futebol, a gente fala, pô, falta muita coisa ainda. Né? A gente se fala muito do passado, dos caras do passado. Gente, não volta mais. O futebol mudou, andou, tá para frente, né? São outros atletas, são outras gerações. Mas por que a gente não tem mais craques? Aí é uma coisa que a gente antigamente tinha, olha o tanto de craques. Vamos falar de camisa 10. Quantas camisa 10 tinha? Hoje. Quer que eu dê um chute? Porque a gente não tem mais a estrutura informal que a gente tinha. Eu joguei pelada na rua, né, contra meninos grandes, pequenos, de todos os tamanhos, com chuteira, descalço. Eu caía, levantava de novo. Eu jogava 2, 3, 4, 5, 6 horas porque não tinha medo de ser assaltado, ninguém ia me sequestrar e levar para casa. Hoje não. Hoje o menino joga terça e quinta, 1h30, 1 hora, com meninos do mesmo tamanho, tudo de chuteirinha bonitinho no seu site. Uma forma de jogar que, assim, meu filho, por exemplo, meu filho treinou futebol, jogava terça e quinta. Eu disse, você quer ser jogador de futebol? Então não é isso que você está fazendo. Isso aí é uma gota. Você tem que jogar todo dia, toda hora, cara. Você tem que ficar jogando dentro de casa, você tem que descer para rua, pro prédio, tem que fazer. E é pro prédio, nem para rua. Então, essa estrutura informal que a gente tinha antigamente, hoje a gente não tem mais. Hoje é perigoso, hoje não tem mais campo na rua, não tem mais nada. Então, a gente não prepara os jogadores. É uma forma que eu vejo futebol hoje. Para você ter um jogador hoje, futebol, para mim tem que ter uma perseverança bem maior do que se tinha antigamente, ou não? Com certeza, né? São tempos que evoluíram, né? Tempos que acabou mudando muita coisa e criando coisas melhores do que a minha época. Vamos botar 20 anos atrás. A dificuldade era muito grande, campo ruim, eu só via com tornozelo inchado, mas a gente tava ali. Hoje só tem campo tapete. Só campo bom, vamos falar de base, vamos falar de só campo bom, estrutura boa, porque reclamava da estrutura. Hoje a base tem tudo, hein? Hoje tem estrutura, tem alimentação, hoje tem tudo. Mas não tá Nutella demais, não, Gê? Feito a gente fala, geração e gerações, né? Gerações e gerações. Né? Mas tá difícil encontrar. Mas assim, a minha opinião, tá, Júnior? A minha opinião, eu acho que a gente é um país ainda de grandes talentos.
é um país que mais tem talento no mundo, que surgem talentos, né? É feito que você falou, lá na favela, a gente passava ali de manhã, de tarde, de noite, lá no interior, eu jogava de manhã, de tarde, de noite. Hoje você não se vê isso por causa das violências, como você frisou, né? Então, os meninos hoje começam cedo, sub-13, sub-14, sub-15, dentro de uma base, onde poderia até trabalhar fundamentos e deixar mais o jogador mais à vontade do que a parte tática. Estou falando do sub-13 até o sub-15, e daí você tem entendimento de jogo, deixar o jogador realmente pensar o jogo, mas de 15 até o 13, deixa o jogador desfrutar, deixa o jogador fazer aquilo que ele mais sabe de fazer, que é a nossa arte brasileira, né? Por essa estrutura que a gente tem, é que eu acho que a gente pode voltar a ser campeão do mundo. Mas para a gente voltar a ter o melhor futebol do mundo, eu acho que tem que ter uma mudança na estrutura do futebol brasileiro, para favorecer as pessoas a jogarem mais, a estarem mais em clubes, talvez a criação de clubes públicos em vários lugares, para que as pessoas entrem mais no futebol. Tem muita gente que hoje não entra no futebol porque é tudo muito, muito restrito. Tá? Sabe assim, eu acho que falta um pouco mais de apoio de todos para que as pessoas entrem no futebol. Eu penso dessa forma. Não, você está pensando certo, né? Eu concordo, mas são outros tempos, né? É a internet. A internet mudou muita coisa também, né? Lá atrás a gente vivia solto. Você jogava o que na concentração lá? Rapaz... Baralho? Era baralho, sinuca, dominó. Era ping-pong. Não tinha Instagram, não tinha MSN. Não tinha. Não tinha nada disso. O telefone, Júnior, veio surgir em 98, 99, que era aquele Motorola grandão. O celular... Tô falando celular. Ele apareceu nos Estados Unidos na Copa 94, no Brasil 95, 96, 97, por aí. Foi quando as pessoas começaram a ter acesso. Exatamente, né? exatamente. Né? Hoje não, hoje você tem toda a informação aqui. Eu fui para o aniversário do meu afilhado, e um campinho de futebol. Eu joguei os meninos tudo dentro do campo. Vamos lá, vamos jogar e tal. E tinha que passar por umas pedras. E tinha um sobrinho meu, que é criado no solto, ele passava por cima das pedras de coisa que nem sentia. Aí os meninos que moram em apartamento, parecia que estava pisando em ovo. É diferente. É totalmente diferente. Criado em apartamento, é assim que chama. É totalmente diferente. Então eu soltei eles lá, esse sobrinho meu, rapaz, ele engoliu todo mundo. Teve uma hora que eu pensei, não, tem que tirar ele do coisa, porque a gente não tá aguentando ele. Por quê? Criado na rua. Eu fui em Serra Talhada com meus filhos, e a gente foi subir a serra lá em Serra Talhada para ver a cidade de lá de cima. Aí tinha um menino que era nativo, que era de lá. Ele morava na fazenda, ele morava na roça, como a gente chama lá no sertão. Porque a minha família é de Santa Maria da Boa Vista, lá perto de Petrolina. E aí, os meninos da capital andando, e esse menino nativo de lá, né? Cara, ele subia, descia, aí as pedras de lá da Serra Talhada, ele subiu lá, tava lá em cima nas pedras, e a gente tem cuidado, não, deixa que ele se desenrola. E meus meninos querem ir atrás, calma, peraí. Então, assim, essa diferença é impressionante. Com certeza. E teve um momento que eu tava sentado, a gente sentado na mesa, né? E daí tinha um casal, e o filho dele tava lá, falou, olha, manda teu filho passar aqui para ir pro campo. Ele não passou, ele deu a volta para não pisar nas pedras. E antigamente, Júnior, passava por cima de pedra, era dedo arrancado, a gente jogava no meio da rua, jogava descalço. Você caiu no bueiro. No bueiro, exatamente. Hoje tem toda a condição do mundo, hoje ela tem toda a condição. Se você vai no esporte ali, né, você vê bastante campinho society, você vê bastante escolinha, ali os meninos. Né? Mas eu ainda acredito muito, Júnior, acredito muito no futebol brasileiro, ainda acredito muito em talentos individuais, né? E eu vejo que o Brasil é um grande celeiro e não vai deixar de ser. O Brasil não vai deixar de ser de revelar grandes craques, isso é a minha opinião, individualmente, né? E também, assim, é um processo hoje de reformulação que vai levar tempo, né? Para a seleção realmente jogar aquilo que a gente está acostumado a ver, né, dando espetáculo, mas eu acredito muito no processo. Da mesma forma do futebol que a gente está falando aqui, né, a gente vê também a questão dos treinadores. Né? Se você que é um cara que passou um bom tempo lá fora, como é que você enxerga essa questão? Porque a gente vê muitos treinadores aqui argentinos que conseguem se destacar no futebol europeu, mas poucos treinadores brasileiros. Né? Acho que
O que vem se destacando agora, vem ganhando nome recentemente, é o Thiago Motta, né? Que jogou na seleção italiana, foi naturalizado, agora está na Juventus. O que é que você acha qual seria o problema do treinador brasileiro ele não ter esse espaço na Europa? Oportunidade. Para você trabalhar na Europa, você tem que ter o curso da UEFA. Sem esse curso, você não trabalha. Ou trabalha como diretor, né? Mas fica ali na beira do campo, mas você não pode estar em pé. Né? Mas primeiro tem que ter o curso da UEFA. Não é esse curso da CBF. Né? É o curso da UEFA. Aí daí você precisa trabalhar na Europa. É o primeiro passo. Então o da CBF não é aceito lá? Não, o argentino é. Certo. O argentino é aceito na Europa. Ah. O nosso da CBF, não. E o da Europa é aceito aqui? É aceito no mundo inteiro. O meu é da UEFA-B. Eu fiz o UEFA-B. Certo. O meu é aceito no mundo inteiro. Mas o B é UEFA. Mas é para ser treinador? Ser treinador. São 6 meses de curso. Qual a diferença do B pro A? Não, aí eu vou fazer o A agora. Qual é a diferença? É muito grande. A diferença é que eu posso treinar qualquer categoria, certo? Tá. Só não posso treinar seleções. Tá. Ok? Aí eu vou... B, qualquer categoria, mas não pode seleção. Só não pode seleção. Eu vou pro A. Ok? Aí tem certas seleções que eu posso treinar, outro não. Para depois ir pro pós e treinar qualquer seleção do mundo. Entendi. Então existe essa diferenciação, para não chamar de discriminação. Exatamente. Existe isso. B, tem C, B, A e PRO. E o Brasil deve fechar as portas, não? Para isso? Não, eu acho que não. Por que o Brasil... Por que a Europa não aceita a gente e a gente aceita os treinadores de lá? Deve ser alguma situação junto com a UEFA, né, para o curso realmente validar em todo mundo, né? Principalmente validar em todo mundo. Mas, assim, eu vejo grandes treinadores brasileiros, né? Temos bastante treinador estrangeiro, mas eu também vejo grandes jogadores, eu vejo muitos treinadores também brasileiros bons, né? Dentro do processo. Agora, tudo é oportunidade. O Luxemburgo teve a oportunidade de tentar no Real Madrid. O Filipão no Chelsea. E na seleção portuguesa. Por que não? Por que os portugueses hoje estão no mundo inteiro? Por quê? Por que os portugueses? Porque eles são organizados. Eles são muito organizados em termo tático, em termo de planejamento. São muito organizados, os portugueses. Né? Então, os portugueses hoje, não defendendo os portugueses. Minha metodologia ela é toda dela. Toda lá de fora. Ok? Mas é criada por mim. Não é em vídeo que eu vou ver vídeo, não é que eu vejo um exercício e vou falar, eu vou botar esse exercício no meu treino, no meu cronograma de treinamento. Não, eu tenho que saber por quê e para quê. Por isso que o curso da UEFA te dá isso. Eu fiz o curso de 6 meses, onde abriu minha mente. Abriu a forma de pensar futebol. E principalmente forma de organizar. Planejar treino, organizar treino. Né? Então os portugueses nisso aí, eles são muito organizados. Eu tive com o Abel do Palmeiras 24 dias lá em Braga, ele chega às 8 horas da manhã, ele chegava às 8 horas da manhã no Braga. Ah, é porque isso é 2017. Tá. 2017. Ele estava no Braga. Tá. Tava no Braga e eu fui lá passar um dia com ele, fazer estágio com ele. E daí ele chegava às 8 da manhã, saia de 6 da noite. Planejando relatório junto com a comissão técnica dele. Então, não só ele, mas a maioria dos portugueses são dessa forma. Eu tive agora, o ano passado, com o Pedro Caixinha lá no Red Bull. Foi meu auxiliar e é meu amigo pessoal. Se fala, então vem aqui me visitar. É da mesa. Ele chega de 6h30 da manhã no Red Bull e sai de 6 da noite. Junto com a comissão técnica dele. Eu participei de tudo. E daí você vê, eu quero saber o nível onde eu estou. Se eu estou abaixo, se realmente... A gente tem que aprender todos os dias, evoluir todos os dias. Então, essa semana que eu passei com ele foi maravilhosa demais. Deixa eu pegar esse gancho aí do Abel Ferreira. Por que o Abel Ferreira, recentemente e invariavelmente, a gente vê alguns conflitos dele com a imprensa brasileira? Por que acontece tanto conflito dele com a imprensa brasileira, Edson Miolo? Ô, Júnior, eu acompanho muito bem, né, o Abel. Vejo muitas entrevistas dele. Assim, minha opinião. Claro. Minha opinião. Eu acho que ele pode estar um pouco saturado também no Brasil. Tá cansado. Tá cansado. Eu acho que na última ou na penúltima, eu acho que ele falou alguma frasezinha lá, ele falou assim, eu preciso também viver mais um pouco com a minha família. Né? E depois ele botou mais uma frasezinha lá, como se tivesse assim, eu tô cansado. Porque ele critica o futebol brasileiro. Às vezes o repórter faz uma pergunta simples, como foi esse último caso agora, perguntou
perguntou a ele por que ele escalou fulaninho e cicraninho. Aí ele disse, você quer sentar aqui? Todo jornalista sonha em sentar aqui. Eu fico tentando entender o que é que se passa na cabeça dele. Porque podia ser alguma coisa tipo assim, não, na Europa as perguntas são diferentes, na Europa o respeito ao treinador é maior, o jornalista brasileiro não tem respeito. Eu queria entender por que ele faz isso. Ele é um cara que realmente, quando ele vai para a coletiva, ele vai bem afiado, né? É bem afiado. Ele vai bem afiado, né? Eu vejo assim, ele na coletiva dele, antes ele ia, hoje ele vai mais armado. armado. Ele é mais feliz. Exatamente. Perfeito, essa é a palavra. Hoje ele vai mais armado. Você pode ver que ele está sempre com um caderninho ali. Ele faz isso aqui, ó. Então, para você, o ciclo dele no Brasil tá perto do fim? Eu acho que sim. O cara ganhou 10 títulos, né? Ganhou 10 títulos. E não é fácil ser treinador aqui no Brasil, principalmente estrangeiro. Não é fácil. Porque você sabe muito bem, quando a imprensa ela quer derrubar, ela derruba. Essa imprensa é terrível, rapaz. Quando o que ela quer derrubar, ela derruba. Quando ela forma opinião, ela derruba. Isso é normal, a gente sabe que é cultural nossa. Sim. Isso é cultural. E meu modo de ver e acompanhar o Abel, bateu tanto nele e não conseguiu. E o homem também deve ter crescido um pouco também, né? Opa. Ele inchou. Inchou, né? Cresci, ganhei 10 títulos importantes, né? Me fazendo um grande trabalho, com poucas estrelas, revelando, vendendo jogador. Isso pro clube é uma maravilha. Reclamar o quê? 10 títulos. Foi o clube que fez milhões com jogadores de base. E não tem nenhuma estrela dentro do Palmeiras. E joga da forma que joga. Ele fez bem ao Palmeiras. Exatamente. E daí, com certeza, o ego do cara também deve vir lá pra cima também. Fala um pouquinho do Pepa. O Pepa, a gente jogamos contra, né, lá em Portugal. Foi? Jogamos contra quando a gente era jogador e jogamos contra como treinador. Ele tava, exatamente, a gente jogamos pela Taça Portugal. Ele estava no Vitória de Guimarães e eu estava no Sport da Covilhã. Isso como treinador? Como treinador. Tá. Né? Enfrentamos, estudamos bem a equipe dele, né? Principalmente eu que fazia a análise todinha das equipes para poder passar e a forma como a gente ia anular e jogar, enfim. E daí perdemos 2-1 em casa para ele, com a equipe muito agressiva, com intensidade alta, muito para frente, o tempo todo para frente. Uma coisa que me chamou muita atenção, a reação após perda, né, dele. Ele não dava essa transição aos adversários, principalmente a gente jogando dentro de casa. Então sempre fazia uma falta, sempre recuperava a bola, se organizava o mais rápido possível. Uma equipe muito bem organizada, tanto a primeira linha quanto a segunda. Ele cobra muito bem isso, porque eu vi alguns jogos e acompanhei, analisei um pouco a equipe dele lá quando eu estive lá em Portugal trabalhando. Eu acho que o Pepa é um grande treinador, gosto dele, gosto da forma dele organizar a equipe dele, gosto da ideia de jogo dele, né? Os conceitos ele está colocando agora no dia a dia, mesmo tendo pouco tempo de treinamento, porque desde que ele chegou quarto domingo, né? A gente sabe, não é fácil você chegar com 2 jogos fora. Ele teve 2 jogos fora. Né, 2 jogos pesados fora, ontem foi infelicidade, mas a forma como o esporte está jogando, eu estou gostando novamente. O esporte sobe com o Pepa? Eu creio que sim. Gosto muito do Pepa, né, gosto da forma dele, e principalmente como os jogadores abraçaram a ideia. Você vê que abraçaram a ideia. Né, os jogadores estão mais soltos, estão mais confiantes, né, da forma como o Guto jogava e da forma como ele pegou agora e da forma como o esporte está jogando. Né, eu venho acompanhando o esporte, eu venho assistindo o jogo principalmente por causa dele, né, e eu acho que o esporte sobe. Agora, algumas situações individuais, né, que acontecem, a gente não tem o controle. O treinador não tem o controle, que é um erro individual, que é perder um pênalti, não fazer um gol. Isso aí ele não tem controle, isso aí é óbvio. Ele não tem controle, mas a forma como o esporte está jogando, uma forma agressiva, uma forma para frente, com certeza o esporte vai brigar pelo título. Deixa eu pegar esse gancho do pênalti perdido pelo Gustavo Coutinho. Não era para alguém ter freado o Coutinho, não? Porque veja só, tudo bem, ele está em uma fase e o cara que é 9, que tem personalidade como o Gustavo Coutinho tem, faz o que ele fez. Diz, me dá a bola aí, quem vai bater sou eu. Porque eu estou em uma fase, mas eu sei bater pênalti, eu vou fazer. Como ele fez agora há pouco e fez o gol. Mas não era para alguém ter chegado e ter dito, Coutinho, você não precisa se expor, Coutinho. Não precisa.
Porque se você perde com essa pressão toda, é o problema. Deixa quieto, dá um abraço. Lucas Lima, deixa que eu faço. Thierry, deixa que eu bato. O Wellington Silva, que não tem peso nenhum, que acabou de chegar. Não era para ter acontecido isso, não, Miolo? Olha, Júnior, o dia a dia a gente não sabe o que acontece no dia a dia, né? E principalmente quem treina, né? Eu, quando eu tô no comando da minha equipe, tem 3, 4 batedores de pênalti. Então, todo dia, eles batem pênalti. Todo dia. Então, dentro desse contexto, a gente sempre anota. Olha, fulano tem um maior rendimento, então ele é o primeiro. Se ele não tiver em campo, é fulano. Se esse não tiver em campo, é ciclano. Então, na minha equipe, é sempre definido. Vai bater o Edson e acabou. Perdeu ou não, vai bater ele. Claro que ele está passando por uma fase muito difícil dentro do esporte. É 8 jogos sem fazer gols. 8 jogos sem fazer gols. Não é fácil, principalmente aqui. E principalmente que ele é atacante, ele vive de gols, né? Eu entendo um lado, entre eles, que o quê? Tama, pega a bola, vai lá, a gente vai te dar confiança para poder você voltar a fazer os gols. E daí o cara teve a oportunidade. E ninguém tem mais controle disso. Ninguém tem mais controle. Foi passado, foi lá, perdeu o pênalti. Agora ele vai ter que conviver com isso. Ele teve personalidade de pegar a bola e definir o jogo. E as coisas não aconteceram da maneira que ele pensava que ia acontecer. E principalmente para poder voltar a fazer gol. Falando eu como atleta, se ele é o primeiro, é você. Agora, se ele fala para mim, olha, eu não tô confiante, eu não tenho essa confiança, eu não tô legal. Ô, Lucas Lima, bate você, velho. Então, existe essa comunicação. Mas ele teve essa personalidade, trouxe essa responsabilidade maior para ele, né, maior, que era um jogo de 3 pontos onde ia dar uma tranquilidade no G4 no esporte, e as coisas não aconteceram. Então, ele chamou a responsabilidade maior para ele. Rapaz, impressionante mesmo. O Miolo, a gente chegou na tua volta para o Brasil, né, que foi para o Náutico, mas eu vou pular essa parte, eu quero pegar esse gancho de treinador de futebol, depois a gente volta para falar da tua passagem no Náutico e passagem no Santa, tá? O que é que falta, Miolo, para a gente ver o Edson Miolo? Eu entrevistei recentemente o Nilson, né, aqui também, e eu conversava muito sobre isso. O que é que falta para um Náutico, Sport, Santa Cruz, darem oportunidade para um Edson Miolo, ao invés de trazer alguns treinadores que são desconhecidos no Brasil, como por exemplo, vou nem falar do Pepa, porque o Pepa já tinha feito um trabalho no Cruzeiro, né, que foi um clube que estava na Série A o ano passado, mas para trazer um Sosso, por exemplo, que não tinha nunca trabalhado no Brasil. O que é que falta? Olhar para a gente mesmo, e você tem um perfil parecido com o do Nilson, porque você também tem experiência da Europa, como ele tem também. O que é que falta para o Sport, Náutico e Santa olharem para treinadores com o perfil que você tem? Principalmente olhar onde a gente vem trabalhando e fazendo os trabalhos, né? Quando eu vou falar dos trabalhos que eu venho fazendo, né? Principalmente no Campeonato Goiano, que é um campeonato pesado, é um campeonato que realmente exige muito, né? Principalmente do treinador. E a oportunidade. Eu tenho experiência de vestiário, passei minha vida toda trabalhando como jogador. Como auxiliar, eu tenho uma experiência muito grande. Só não trabalhei em Série A, mas de Série B a Série D, eu trabalhei. Uma experiência muito grande dentro do vestiário. Onde eu passo, eu faço um grupo leve e competitivo. E graças a Deus tive êxito onde eu trabalhei, né? Agora, tudo é oportunidade, gente. É ver que a gente também é da casa também, é daqui de Pernambuco. Por que não oportunidade, gente? Nilson, eu não estou pedindo emprego, eu quero que as pessoas entendam que eu não estou pedindo emprego. A gente só quer uma oportunidade realmente de mostrar o nosso trabalho. E principalmente aqui dentro de Pernambuco, né? Não desmerecendo quem vem de fora, né? A gente trabalha muito fora também, temos respeito também, né? Mas eu acho que olhar e dar oportunidade pra gente. É uma aposta? Eu não vejo como aposta. Eu já estou há 12 anos, 12 anos trabalhando como treinador e auxiliar técnico. Então você tem uma bagagem, né? Já tem uma certa experiência dentro de campo, fora de campo. Eu tenho um bom relacionamento com a imprensa. Sempre tive bom relacionamento com meus atletas. Sempre tive bom relacionamento com a diretoria, né? E experiência, eu tenho quase 50 anos, Júnior. Vou fazer 48 anos agora, 47, cara. Né? 47, vou fazer 48 anos agora. Eu tenho quase 50 anos. Tem treinadores mais jovens do que eu nisso, estão trabalhando. 40, 41, 42. Por que não oportunizar a gente?
dar oportunidade a gente. Até para as pessoas, a imprensa e as pessoas daqui ver realmente se a gente tem capacidade ou não. Né? Se realmente a gente, quer oportunidade, vou botar. Se não, deixa fora. Não, você teve a oportunidade. Até para a gente mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa forma de trabalhar, né? De conduzir conduzir a experiência que nós criamos nesse tempo de trabalho. Então tudo é oportunidade, um Central, eu vou falar do time interior também, um Petrolina, um Afogados, por que não? Dar oportunidade a Nilson. Você já passou no América, não foi no Ipiranga? Eu passei no América, no Ipiranga, tive no Veracruz. E fiz bom trabalho, chegamos a ter êxito, né? O Ipiranga foi meu primeiro trabalho em 2003, chegamos na semifinal. Pegou o Sport. Pegou o Sport, semifinal. O Sport voando, né? Pegamos o Sport. Aí depois eu peguei o Veracruz, em 2021, que era um time que todo mundo dizia que ia cair, a gente foi para a quarta de finais. Né, com um time muito jovem, né, um time que realmente não tinha uma rodagem, mas fizemos um trabalho bacana. Né, depois eu peguei o América, tive no América. Né, depois eu saí. E você ainda trabalhou no Náutico como auxiliar, não foi? E trabalhei um ano no Náutico como auxiliar, né? Com o Márcio Goiano, né? Chegamos no Náutico em 2019, onde o Roberto Fernandes tinha sido campeão pernambucano, né? E daí ele iniciou a Série C, não teve bom resultado, a gente pegamos o Náutico a 4 pontos. Terminamos em primeiro do grupo, com 31 pontos, fomos para o mata-mata contra o Bragantino, né, que é o Bragantino, não subiu, e demos sequência em 2020, onde subimos 16 atletas da base para o profissional, onde o Náutico se beneficiou. Camutanga, Thiago... quem mais? Me ajuda. Aí você tem Hereda, aí você tem o Haldner, você tem o Vagninho, você tem o Luiz, né? Lucas Paraíba, Juninho Carpina, você tá entendendo? Aí você tem o Carlão, o Carlão hoje está no Paysandu, zagueiro. Aí o Corinthians, tudo isso gerou receita. Exatamente, 16 atletas. O Thiago foi pro Flamengo, né? O Thiago foi pro Flamengo, o Haldner hoje está no Atlético Goianiense. Entendeu? Então nós temos experiência. Isso em Pernambuco. Fora de Pernambuco, você chegou no semi do Goiano. Fora de Pernambuco, nós temos lá futebol goiano. São 2 finais. 2 finais com a Aparecidense. Certo? Final. 2 final com a Aparecidense. Campeonato Goiano. E depois, eu no Aparecidense. Aí depois mais uma semi. Desculpa, o Aparecidense chegando na final já é um feito enorme, porque ele tirou um dos 2. Exatamente. Um dos 3, né? Um dos 3, porque são 3. Atlético e Goiás. Exatamente. Eliminamos 2 aqui e fomos para a final com o Atlético. O treinador era dos Anjos. Você tá entendendo? Você chegar em 2 finais e uma semifinal e depois chegar na 4, você tá sempre chegando com equipes do interior. Aparecidense em 2 finais e Iporã na semifinal. Semifinal. E quartas também. E quartas e finais também. Então, quer dizer, no futebol pesado, você tem no Vila, você tem no Atlético, com uma receita muito maior do que a sua. Então você entrega um trabalho com êxito, né? Ser campeão é outra coisa. Ser campeão é uma coisa que é o jogo que vai te oferecer e saber se realmente vai acontecer ou não. Agora, o trabalho ele é bem feito, né? Você chegar numa semifinal do Pernambucano com um time do interior também, você pegar um Veracruz e chegar na quarta de final com um time muito jovem, então você tem trabalho. Agora, Júnior, tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Opa, vem cá. É você aqui. Se também não for aquilo que a gente está observando e aquilo que você não está preparado, não, muito obrigado e tchau. A vida segue, continua. Pegando esse gancho aí, você é conhecedor do futebol goiano. O Anápolis agora está na final com o Retrô na Série D, né? Como é que você enxerga? Você vê que o Retrô tem uma superioridade ali, é o favorito, ou você enxerga que vai ser realmente igual para igual? O Anápolis tem bola também para brigar por esse título? Vai ser igual para igual. Eu conheço muito bem o Anápolis, né? Conheço alguns profissionais que já trabalharam comigo, alguns atletas que estão lá no Anápolis também trabalharam comigo. É uma equipe muito experiente, uma equipe bem montada, é uma equipe que realmente vem já do futebol goiano, já de um trabalho muito bom, e daí deu sequência, conseguiu qualificar mais a equipe, né? Eu vejo assim, um jogo muito aberto para ser campeão, tanto o Retrô quanto o Anápolis. São 2 equipes que realmente mereceu chegar. O Retrô também tem uma equipe também que eu acho também que é uma equipe numa equipe num AC, num AD, né, com grandes jogadores. Eu acho que vai ser uma grande final.
Fala um pouquinho da tua passagem como jogador ainda no Santos e no Náutico, que a gente acabou pulando. Primeiro, quando você voltou, né, da Europa, você foi pro Náutico. Né? Era o quê? Era um desejo de voltar para o Brasil? Que foi mais forte até do que as propostas que você recebeu? Não, eu tinha uma proposta da Ucrânia. Sim. 2 anos de contrato na Ucrânia. E daí muito tempo... Tava tranquilo lá ou tava com bronca na Ucrânia na época? Não, tava tranquilo. Muito tranquilo, e recebi uma proposta de um time que realmente muito bom, uma proposta, muito boa proposta. E daí muitos anos fora, muitos anos longe da família. E daí eu tomei essa decisão de ficar, né? Na altura, tomei essa decisão de ficar. E quando eu comecei no Náutico um mês, o clube veio de novo, da Ucrânia. E falou, olha, se a gente paga, vamos pagar esse valor em dólar pro Náutico. Vamos pagar esse valor em dólar. E daí o Náutico libera, não tinha nem sido inscrito ainda. Minha transferência não tinha nem chegado ainda da Polônia. Ainda estava esperando. Ainda estava esperando. Conversei com a diretoria, que era o finado Valois. Conversei com ele, eu falei, olha, me libera, vai dar essa quantia, vai ser essa quantia muito boa pro Náutico, que era $500 mil. Ia dar $500 mil pro Náutico. E vocês me liberam e eu sigo a minha vida. O treinador era Roberto Fernandes. Roberto, não, fica. Alguns jogadores também pediram para me ficar. E daí eu falei, tá bem, vou ficar. Decidi ficar, mas com 2 meses depois veio a proposta para voltar para a Ucrânia. E Júnior, e daí eu falei, vou ficar. Se arrepende, mano? Rapaz, eu não me arrependo, porque o Náutico é um grande clube, né? Que pena que eu machuquei muito, né? Foi um clube que eu passei, que eu sabia que poderia dar mais, que poderia mostrar mais meu futebol, muito tempo fora. Eu acho que eu tive muita dificuldade de adaptação, acostumado a treinar um período só, e você vem aqui, você tem uma carga de trabalho muito forte. Eu já estava com 31 anos, 32 anos já, nessa altura já. E na Europa se treina muito na pré-temporada. Exatamente. Durante o campeonato é mais manutenção, né? Exatamente. Manutenção, 1 hora de treino ali, de intensidade ali, acabou. Um período só, você vai para casa. Aqui não. Aqui não. Aqui se treina muito, né? Hoje não, hoje tá mudando. Mas quando eu voltei, se treinava muito. Muito. Só para você ter ideia, Júnior, eu chegava em casa, eu queria cama. Tão cansado. Eu cheguei ao meu percentual de gordura na época que eu era júnior, pô. Ixi, mas foi mesmo, velho. Foi, pô. Na época que eu era júnior, Eu fiquei só a capa, então daí veio as lesões. Veio muitas lesões, eu fui muito criticado por causa disso. O Edson Miolo veio roubar o Náutico. Pô, pelo amor de Deus. E o salário já era um salário muito bom ainda ou não? Já era um salário bom, mas o que eu ia ganhar na Ucrânia era 4 vezes mais. E bem menos que você ganhava lá. E bem menos, Você tá entendendo? Então, a opção foi minha. Eu tenho esse sentimento do Náutico, que poderia ter dado mais. É um sentimento de dívida com o Náutico? É um sentimento de dívida. Sentimento que eu tenho um carinho muito grande, um clube que eu fui bem recebido pela diretoria, pelos jogadores, pela imprensa, né? Fui bem tratado, bem recebido, eu não tenho nada que reclamar do Náutico. Agora eu tenho esse sentimento como atleta que poderia ter dado mais, né? Poderia ter mostrado mais meu futebol, ter dado alegria mais ao torcedor, né? Principalmente na bola parada, que eu sei que era meu ponto forte. Eu tive muita lesão e daí eu saí com esse sentimento, né? E daí voltei para a Polônia, voltei para o Korona Kielce, teve a oportunidade de voltar para o Korona Kielce. Era o sonho do prefeito da cidade de me contratar. Eu já tinha jogado 4 anos no Legia Varsóvia, e daí voltei para a Polônia no final de 2009. Mas depois dessa lesão, na verdade, o rendimento já era menor, ou você conseguiu recuperar o seu? Júnior, eu consegui recuperar. Eu fiz uma amizade muito grande com o médico, que era o médico do Náutico, que é o Dr. Fábio Ribas. Um cara maravilhoso, um cara espetacular, meu amigo, a gente se fala sempre. Adoro ele. É dentro da minha casa, sou da casa dele, uma coisa que, assim, que o Náutico me deu de bom foi esse cara, assim. E um cara maravilhoso. E daí eu me cuidei das minhas lesões, tratei bem das minhas lesões, né? Eu tinha que dar um tempo para realmente tratar. Eu nunca tive, tive tendão, os 2 tendão, machuquei os 2 tendão, muita lesão muscular, que eu nunca tive, pouco lesão muscular, né? Eu tive muita lesão muscular no Náutico, então eu saí com essa dívida de ter feito mais da minha parte como atleta. E fez aqueles 2 gols no Santa, né? No clássico, de falta. Aquele jogo ali ainda tava eu tinha um estiramento no tendão, cara.
Uma noite antes eu tive febre. Eu passei a noite de febre. Entendeu? Eu falei, não, eu vou jogar, porque eu tinha esse sentimento, falar, pô, eu tenho esse sentimento de fazer alguma coisa, de mostrar pelo menos um pouco do que eu sabia me entregar mais. E daí, foi um jogo que marcou no Náutico, não esqueço nunca, que foi esses 2 gols, principalmente no Clássico, né? Mas esse é o sentimento que eu saí do Náutico. Tá, aí veja, depois teve o Santa, né? A passagem do Santa já foi uma passagem que você já estava perto do fim da sua carreira, né? Eu vim com 33 anos, né? Foi o Corona Kelso, eu saí do Náutico, fui pro Corona. Ainda dei uma passagem ali no Chipre ali. Fiz uma passagem no Chipre ali. E voltei pro Brasil. Isso que eu voltei, Raimundo Queiroz. Raimundo Queiroz, né? Ele que era o cara que estava como executivo do Santa. Já me conhecia. Lá atrás eu tive uma conversa ele como presidente do Goiás. Eu quase ia pro Goiás através dele. E daí ele me ligou e falou assim, porra, vem pra cá me ajudar. O treinador era Dado tava começando, Dado Cavalcante, 2010, conversando, pô, vem pra aqui pra me ajudar. Aí eu fui, cara, fui ajudar ele, fui ajudar o clube, né, e daí eu falei, porra, eu acho que eu, com 33 anos, será que vai dar mais um pouquinho, mais 2 anos, mais 3 anos? E daí pensei, analisei, sentei com a minha esposa, falei, dá pra gente passar fome? Não, então, tá bom, vamos ir para outro rumo, até saber o que realmente eu quero, porque quando você termina, você fica um pouco perdido. Decisão difícil? Decisão muito difícil. Eu queria jogar mais um pouco. E daí fui estudar, fui fazer curso, fiz curso. João Carlos, zagueiro, que jogou no Cruzeiro, no Corinthians, foi o primeiro a me levar a trabalhar como auxiliar. Primeira experiência lá em Minas, na 2ª Divisão Mineira. E daí eu gostei. Eu falei, opa, é isso aí que eu quero. Isso aí que eu vou. Aí daí eu comecei a estudar, me preparar mais para isso. Para poder realmente falar assim, olha, não vou entrar só com o nome. Só o nome é Edson Miolo. Não. Realmente eu vou ter que me preparar, vou ter que buscar, me especializar. E por quê, e para quê? Para não entrar no escuro. E daí meu primeiro trabalho foi no Ipiranga 2013. Dado Cavalcante saiu para Luverdense. E o Dado também na altura me ajudou também junto com os jogadores, né? E a diretoria, não, é aposta, é o primeiro clube, não vamos trazer. Os jogadores fizeram a reunião, o Dado também me deu uma força também, não, traz o cara, dá oportunidade pro cara. E faltava 5 jogos para terminar. E daí o desejo do Ipiranga, em 2012, o desejo do Ipiranga era classificar para a Série D. E classificamos para a Série D, com 5 jogos. E daí de sequência eu fiquei 2013 lá. E daí começou a carreira como treinador. Ô Edson, você ganhou muito dinheiro com futebol? Ganhei bastante. Bastante. Eu vendo entrevistas suas e acompanhando um pouco sua carreira, eu cheguei à conclusão que você trocou um pouco do dinheiro que você ganhou pelo bem-estar da família. Talvez você tivesse mais dinheiro se você não tivesse ajudado tanto a sua família. Foi isso mesmo? Isso mesmo, isso é verdade, né? Eu poderia estar numa situação muito melhor, né? Mas eu priorizei meus irmãos, minha família. 8 irmãos? 8 irmãos, sobrinhos. Né? Você perdeu uma irmã muito cedo? Perdi minha irmã muito cedo, foi a que me criou, deixou 8 filhos, né? Eu estava em Portugal jogando, quando ela faleceu, e deixou 8 filhos. Você assumiu? Eu assumi financeiramente e minha irmã mais nova, ela sumiu criando. E daí todos eles formados hoje, todos eles casados e bem criados com filhos, e cada um na sua casa, no seu cantinho. E meus irmãos, cada um tem sua casa própria que eu dei. Eu dei casa própria para cada um. Dentro. O irmão mora em São Paulo, eu comprei a casa. No interior, todos eles moram na sua casa própria. Eu que dei, comprei. Eu quero um caminhão para trabalhar. Vai lá, um caminhão. Hoje tem um caminhão, tem um ônibus, né? Meu irmão hoje mora na minha casa lá, foi vereador 2 mandatos, quero ser vereador, 2 mandatos vereador, fora os sobrinhos que eu ajudei, muita gente que eu ajudei. Então eu poderia estar numa situação muito maior, mas não poderia estar feliz e estar com a consciência pesada. Sentimento de dever cumprido? Sentimento de dever cumprido, que eu vejo hoje meus irmãos muito bem, porque a gente chegou a passar fome, a necessidade lá no interior. Né? Isso aí eu não nego, né? Não é fácil. E meus irmãos sempre ali do meu lado. Então eu tinha essa missão
essa missão que Deus botou a mão na minha cabeça, falou, não, filho, sai de Jaqueira, vai pro mundo, ganha dinheiro, mas ajuda a família. Você fez o papel do seu pai? Eu fiz o papel do meu pai. Né? Hoje meus irmãos me dão muito bem com todos eles, eu amo meus irmãos, né? Onde eu chego, respeito, carinho, né? E me sinto muito orgulhoso de ter conquistado tanto no futebol e ter conquistado coisas boas para a vida de cada um deles. Do mais velho ao mais novo, que sou eu, que tem um respeito muito grande, né? E eu não abro mão disso, de ver meus irmãos muito felizes e muito assim, falar assim, realizado. Eu me realizei em muita coisa, não vou negar, realizei muita coisa, mas o mais importante foi minha família hoje, ela tá bem e tá feliz. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Ô Júnior, eu sempre falo, olha, Deus usa você para ver se realmente tu veio com esse sentimento mesmo de falar assim, olha, eu vou te dar bastante dinheiro. E ganhei dinheiro, Júnior. Ganhei dinheiro de verdade. Tá? E você vê a família feliz, não tem nada do mundo que pague. Não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada. Isso é bom demais, cara. Quando eu chego na minha casa lá no interior, é uma casa simples, mas ela é de portão aberta. Lá em Jaqueira. É uma casa simples, mas de portão aberta. Recebo todo mundo. Você vai lá na sua casa lá em Jaqueira? Rapaz, você pega uma redinha, deita. Minha casa você tem um boizinho. Minha casa, cara, eu tinha um campo society dentro da minha casa que eu fiz. Hoje desmanchei o campo, então vou fazer a quadra de futebol agora. Certo. Minha casa tem uma área muito grande, muito boa no centro da cidade, né? Sim. É tipo uma chácarazinha, mas muito simplesinha. Nós temos uma área churrasqueira, temos piscina, vou fazer a quadra de futebol agora. Só a garagem, ela cabe 10 carros, a gente recebe as visitas, a gente consegue botar 10 carros na garagem. Então é um lugar simples que eu me sinto muito feliz quando eu tô com meus irmãos fazendo meu churrasco. Boa. Que eu amo, eu gosto, é meu hobby é fazer churrasco e servir meus irmãos. E servir, né? Levar aquela carnezinha daquele jeito, fazer aquele churrasco daquele jeito, tomar minha cerveja, eu gosto de tomar minha cervejinha, né? Então fico muito feliz ali quando eu tô com meus irmãos, né? E todo domingo antes de eu vir para Recife, eu faço um almoço com os sobrinhos, irmãos, meu pai, a mulher do meu pai, então toda a família. Então só sai de Jaqueira depois do almoço. Tem que ter primeiro o almoço. Tem que ter todo domingo. A gente almoça, muitas vezes eu vou pra churrasqueira pra servir e fazer. Eu mesmo sirvo meu pai, né? Eu sirvo meu pai primeiro, de respeito, sirvo a ele, pra depois a gente começar. Então tua relação com teu pai é tranquila hoje? Maravilhosa. Mas pai... Você se aproximou depois disso? Eu me aproximei depois, né? Meu pai, meus irmãos não tinha essa relação muito próxima. Sim. E eu como caçula, o sentimento é saber que tem pai e amar meu pai, independente do que aconteceu ou não, né? Então, meu pai hoje tem 87 anos, está passando um momento difícil hoje na vida dele, um momento muito difícil, né? A gente está tratando isso da melhor maneira possível de saúde, que era muito forte, e estamos pedindo a Deus que ele possa ficar mais um tempo aqui com a gente, né? E minha irmã mais nova hoje já me ligou lá de Caruaru, olha, ele já tá aqui, já mandou foto e tal, isso é mais importante. Toda vez, Júnior, eu chego na minha cidade, eu não vou pra minha casa, eu vou pra casa do meu pai. Vai dar um beijo do seu pai? Não tem, não, vou direto pra casa do meu pai, tem que ver meu pai. E depois do almoço eu tenho que ver meu pai, dar a benção e vir embora. Independente do que aconteceu lá atrás. Eu acho que o meu sentimento é fazer o meu melhor por ele, né, até ele estar aqui com a gente, para não ter um sentimento ruim, ou um sentimento que assim, eu poderia ter feito mais, não. Eu quero um dia que a gente sabe que é um processo natural dele ir, mas com o meu coração em paz. Meu coração está em paz. A reaproximação foi difícil? Foi um pouco difícil, mas é assim, eu consegui trazer ele para dentro da minha casa. Foi você o cara? Eu fui o cara, consegui trazer, e daí hoje meus irmãos abraça a causa, tá com ele todo dia, todo domingo meus irmãos vão lá na casa dele, um ou outro passa, você tá entendendo? Então assim, cara, pai é pai, independente de coisa, foi escolha da vida dele e eu tenho que respeitar. Nós somos seres humanos, nós erramos e tem como consertar, né? E consertou, né? E a gente amar. É isso. Somos
humanos, né? Exatamente. E filhos de Deus, e erramos bastante. Pra gente ir pra nossa reta final agora do nosso bate-papo, Edson, eu queria só não deixar de falar da tua passagem no Corinthians. Né? Foi uma passagem onde você ganhou o apelido de Edson Canhão. Aqui era Edson Miolo, lá virou Edson Canhão. Edson Canhão, foi. Eu tive a felicidade de jogar nesse grande clube, nessa grande massa aí. Corinthians, né? Foi 2 anos de Corinthians. A Fiel é diferente mesmo. É muito diferente. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Isso, o comentário entre nossos atletas lá atrás, todo mundo falava, jogar no Corinthians e jogar no Flamengo é diferente. O cara que joga no Flamengo, joga no Corinthians, joga qualquer time do mundo. Cobra. Quem que tava com você lá no Cobra, olha, o Dida, o Marcelinho, o Ricardinho, o Vampeta, Rincon, o Luizão, Mirandinha, o Edilson. Não, Mirandinha foi antes. Eu cheguei depois. Tá. Então tinha um grande time, né? Um time espetacular. Eu tive a sorte de entrar ali, né? E ganhar título, né? Ganhar título junto com esses caras, porque Corinthians ganha título, né? Corinthians, Flamengo, time grande, eles brigam para ganhar título. A Copa do Brasil? Copa do Brasil, Rio São Paulo e Campeonato Paulista. Ainda tive no Atlético Mineiro ainda 6 meses. Tive no Atlético Mineiro ainda 6 meses. Mas assim, eu tive um momento difícil também no Corinthians. Eu gosto de frisar isso. Eu rompi o reto femoral da coxa. Por isso que era chamado Canhão, porque eu queria soltar a perna de tudo que é lado. Até o Marcelinho ficava louco, o Marcelinho. Como é que você bate? Pô, Marcelinho, cara. Marcelinho batendo na bola é piada, né? Ele te perguntava? Ele me pergunta, como é que tu bate desse jeito, cara? Como é que a bola faz desse jeito, cara? De longe com ele, eu brincando com ele, cara. Ele batia de um jeito, eu batia do outro. E daí eu fiz uma cirurgia muito grave, fiquei um ano não, fiquei quase um ano aí, 8 meses aí. O reto femoral, foi aberto minha perna. Não tive, assim, tanta sorte de poder cumprir o contrato que eu tinha com o Corinthians de 4 anos. Aí cumpri 2 anos, mas o mais importante é que a gente ganhou título, nesses 3 títulos aí, depois seguimos a nossa vida. Aí foi na altura que eu fui para o Atlético Mineiro e fui para Portugal. No Atlético a passagem foi mais rápida, né? Foi rápido, 6 meses. Quem me levou para lá foi o Abel, né? O Abel estava no Olympique de Marselha e o auxiliar dele era o Gilson Kleiner. Abel Braga. Tá, o Gilson Kleiner era o auxiliar dele. Aí o Gilson me liga, né? Pô, vamos pro Atlético, o homem gosta de você pra caramba e tal. Você tem uma boa relação com o Abel? Sempre. E daí eu falei, não, vou. Rapaz, ficamos lá 6 meses. Só recebemos um, cara, naquela altura. Foi mesmo? Foi. Ficamos 5 meses sem receber, meu filho nasceu lá. Aí eu liguei para Vanderlei Luxemburgo. Professor, olha, tô 5 meses sem receber. Ele, filho, pode rescindir, pode voltar pro Corinthians. Tinha mais 2 anos de contrato no Corinthians, né? E voltei pro Corinthians ali. Fiquei um pouco com o Vanderlei ali, um cara que também me ajudou bastante. Ele, quando esteve aqui no esporte, ele mandou me buscar para ver ele. O Melo foi, me encontrou, eu fui lá ver ele. Mas enfim, daí apareceu uma oportunidade num time pequeno em Portugal, no União de Leiria, e eu falei, eu quero voltar para a Europa. Aí a coisa andou. Edson Miolo, muito bom bater um papo com você, maravilhoso. Eu tenho mais uma reta final aqui pra gente fazer, de perguntas, bem tranquilinha, nada de traíra não, como se fala no mundo do futebol, tudo tranquilo aqui, entendeu? Você responde com uma frase, com uma palavra, da forma que você achar mais interessante. Um amigo no futebol. Márcio Goiano. Um técnico. Guardiola. Vodka ou cerveja? Cerveja. Picanha ou bode assado? Bode assado. Olha aí, rapaz. Pernambuco ou Goiás? Pernambuco. Campeonato pernambucano ou campeonato goiano? Campeonato goiano. Por quê? É um campeonato difícil, cara. Um campeonato muito competitivo. Mais do que o nosso? Mais do que o nosso. Sertanejo ou forró? Forró. Raízes pernambucanas aí, ó. Quem bate falta melhor? Marcelinho ou Edson Miolo? Marcelinho. Então você aprendeu muito mais com ele do que ele com você. Exatamente. Deixa eu ver mais aqui. Família pra você? É tudo. Família é tudo. Eu dou prioridade muito à minha família. Minha esposa, meu filho, meus irmãos. Eu valorizo muito a família. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu acho que a minha prioridade é minha família. Edson, foi um grande prazer. Edson Júnior,
Muito bom também bater esse papo com você. Obrigado, meu irmão, me ajudar aí a entrevistar essa fera. Edson Miolo, desejo demais que você tenha continuidade na sua carreira, seja ela aqui em Pernambuco ou fora de Pernambuco. Eu tenho uma frustração enorme com os clubes pernambucanos em relação a isso, porque eu acho que as oportunidades são muito pouco dadas a profissionais que estão aqui, que têm qualidade. É como se você tivesse que sair para fazer um sucesso, um trabalho, para depois ser chamado por Náutico Esporte Santa. E eu acho que isso precisa ser corrigido. Grande prazer bater esse papo com você. Obrigado, Edson Miolo. Júnior, eu que agradeço. Foi um papo maravilhoso. Convide sempre quando puder, viu? Gostei muito. Edson, obrigado. E é isso, meu amigo. Tamo junto aí. Conversamos com Edson Miolo, esse treinador de futebol que tem uma história brilhante como jogador, passou no Sport, no Santa, no Náutico, jogou no Atlético Mineiro, Corinthians. Só faltou falar um pouquinho mais daquele vestiário do Corinthians, que eu acho que não era tão simples assim, tão fácil assim do jeito que ele falou, não. Acho que tem umas coisinhas lá meio... Tem sim. Não tem? Tem sim, muita coisa. Vai ficar com outro episódio aí. Outro episódio aí, porque tem muita coisa naquele vestiário do Corinthians. Miraninha me contava uma bronca que tinha lá do Luxemburgo com o Marcelinho, Júnior, do Rincon, saudoso Rincon. Tem muitas. Deixar para a próxima. Vou começar em off com ele aqui. Vamos finalizando mais um Torcida Cast. Obrigado aqui. Foi um prazer receber aqui o Edson Miolo com a gente, treinador de futebol. A gente volta numa próxima oportunidade. Se inscreve no nosso canal Play Hits TV, ativa o sininho das notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai receber, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau.